A escola me chamou porque ele não presta atenção. Será que é isso mesmo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um caso real que eu atendi, que eu fiz um atendimento de uma criança, e ali eu trouxe algumas observações que a gente desconsidera no dia a dia. E aí a gente acaba falando que o problema é a criança, ou seja, é um diagnóstico de TDAH, é um diagnóstico de hiperatividade e por aí vai. Já te adianto que não foi esse diagnóstico e que o problema na verdade estava nos adultos e não na criança. Não estou aqui para substituir um psiquiatra, um neuro, tá? Mas tem certas coisas que são simples no dia a dia que a gente acaba ignorando, e essas coisas que são simples e que a gente ignora acaba tendo graves consequências para as crianças. Vamos pro vídeo. Bom, então o primeiro passo foi, vamos entender o que está acontecendo e pegar os relatos completos. E a questão foi exatamente essa. Na escola ele estava muito disperso, não estava dando conta de receber os comandos e também um pouco atrapalhado, deixando as coisas cair com relação à sua coordenação motora fina. Eu até perguntei se de fato era por uma questão de ele só ser disperso ou porque ele não estava se dando muito bem com a figura de autoridade, com o professor. E que não, ele se dava bem tanto com o professor quanto com os amigos, mas era uma questão de ser disperso. Então, ele esquecia, às vezes, o comando, não prestava atenção, ou então a professora pensava que ele tinha prestado atenção, mas no meio do caminho ele já tinha esquecido. E a mãe também relatou que em casa ele também estava assim, muito disperso, derrubando as coisas, não estava prestando atenção nas coisas. E que ele não era assim, e esse foi um ponto principal. Ela falou, ele sempre foi disperso, isso sempre foi dele. Falei, opa, interessante, guardei isso, tá? Guarda aí você também isso. E, só que agora ele tem ficado, essa coordenação motora dele tá pior, ele tem derrubado as coisas, não tem prestado atenção. Ele tá mais disperso do que o normal. Ele sempre foi disperso, sempre foi distraído, mas agora ele tá mais que o normal. Falei, opa, beleza. Guardei. Foram um dos dois pontos principais. Eu fiz algumas outras perguntas, mas no geral girou em torno disso aí. Eu queria saber como é que estava a relação, né? Porque quando ele falou que ele não prestava atenção nos comandos, pode ser também com algum problema com a figura de autoridade ali com o professor e tal. Mas não era isso não, era só uma questão mesmo de estar e ser disperso. Ok, beleza. Com os dados coletados, pronto, agora eu começo a entrar com as ferramentas de observação. Primeira delas, setênio. Eu começo com o setênio porque no setênio você já identifica a idade, qual fase que a criança está inserida. Para quem não sabe, o setênio são os ciclos, são fases que a gente passa de amadurecimento, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, 14 a 21 e por aí vai. Cada fase, ela vai dizer o que a criança está passando, o que ela dá conta e o que ela não dá conta. A partir daí a gente já começa a excluir várias coisas, já ter noção de várias coisas. Segundo, o temperamento, que aí eu consigo pegar um pouco de como funciona o comportamento dessa criança e como é que funciona um pouco das emoções dessa criança. E terceiro, perguntei como que tá a rotina da casa. Entender se tem rotina e se nessa rotina houve alguma mudança nos últimos meses, nos últimos tempos, para a gente ver se a casa também vai influenciar ou não. Com essas três, eu já consegui entender o cenário todo. Poderia observar mais e tem mais ferramentas de observação, só que só com essas três já deu para pegar o fio da meada. Aí você me pergunta como e eu te digo. Começando pelo setênio. Bom, já entendi que a criança ela tem 5 anos, então ela ainda está no primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos. O primeiro setênio, a criança ainda não está com o sistema nervoso formado. Significa que ela ainda não está pronta para receber muitas informações, para pensar bastante. E na escola ela estava tendo que prestar atenção, porque ela estava tendo bastante atividades. E isso para uma criança de 0 a 7 anos é complicado. A gente tem que se pensar como que a gente vai fazer isso. Muitas escolas hoje jogam isso e tem crianças que vai dar conta, tá? Mas isso pode trazer uma carga e que eu não vou entrar nisso nesse momento. Vou envolver neurociência, por aí vai. Tem a neurociência, graças a Deus, para comprovar isso. Mas a questão é essa, o sistema nervoso não está pronto, então ele não está pronto para ficar recebendo muitas informações o tempo todo, com pensamentos lógicos. Sem contar também que no primeiro setênio, a habilidade motora dela, principalmente a fina é quando a gente mexe aqui as pontas do dedo, ou seja, para segurar um lápis e por aí vai, ainda não está pronto também. Porque, não sei se você lembra, uma das reclamações foi que ele também estava muito atrapalhado, não estava dando conta de segurar as coisas e por aí vai. Então a gente também tem que entender que a criança nessa fase ainda não está com isso pronto,
não tem por que a gente querer cobrar uma coisa que ela ainda não dá conta, tá? Terceiro, o foco, ele vai depender do ambiente. Então, se o ambiente estiver atrativo, ele tá ali contigo, show de bola. Mas se ficar chato, ele não vai estar contigo. Uma criança de primeiro setênio, ela funciona assim. Você vê, para pra contar uma história, que seja uma história um pouco mais longa. Não vai dar conta. Se é uma criança de segundo setênio, ou seja, de 7 em diante, você contar uma história, ela vai ficar ali com você. Mas uma criança de primeiro setênio, de 0 a 7 anos, você contar uma história, você não botar um bonequinho, você não fazer alguma coisa, você não fazer um movimento, meu irmão, ela vai te dar as costas e tu vai ficar lendo a história sozinha. Então, a gente precisa entender isso e respeitar isso na criança. Aí gera polêmica, porque muitas das escolas hoje só quer sentar conteúdo, entendeu? Me desculpa, tá errado, tá? Não está respeitando a criança. Não é isso que a criança precisa nesse momento. E aí, me desculpa de novo, mas o problema é seu se você pensa que tem que ser assim. O sistema nervoso já nem tá pronto. Então, infelizmente, hoje a gente está com esse sistema. Mas deixa eu sair da polêmica e continuar aqui no vídeo. Segundo ponto, o temperamento. Eu vi que o temperamento dele era pro sanguíneo. Tá? Ele tinha muitas características do sanguíneo e tem que tomar cuidado, porque essa fase do primeiro setênio, eles têm muita característica do sanguíneo. O que é isso? É a característica de ser disperso, de novidade, de estar em busca do prazer. Essa idade, ele cede à vontade dele, tá? Ele é muito mais sujeito à vontade, porque ele não é razão. Ele é mais sentimento, vamos dizer assim. Ele não tem muita razão nessa fase. Então, e o sanguíneo, ele tem essa característica de ser disperso, de gostar de novas coisas. Enfim, até porque, imagine, uma pessoa... Eu fiz um vídeo falando sobre isso, aqui no canal, falando sobre o temperamento sanguíneo. E o sanguíneo, ele é assim, porque ele não é de focar muito nas coisas. Ele não é de ser profundo nas coisas. Então, se a pessoa não é profunda, como que ela foca? Se você não dá muita atenção, quando você lida com o assunto, você é superficial. Não tem como. E também de ser agitado. Ou seja, então a criança já é agitada. Juntou os dois. Juntou o setênio e juntou o temperamento, que já se combinam. Tá. Mas vamos lá. E a casa? Como é que fica essa questão da casa? Da rotina? O que está acontecendo ali? Porque é o seguinte, gente. Para uma criança se desorganizar, é só você tirar a rotina dela. Deixa os horários dela de comer tudo aleatório, uma hora come cedo, come tarde, o horário de dormir, uma hora dorme numa hora, depois dorme mais tarde, dorme mais cedo. Pega a rotina dela e faz isso, que você vai ver uma criança extremamente desorganizada internamente. Aí ela pode ficar mais ansiosa, estressada e por aí vai. Até os adultos, a gente gosta também de ter a rotina ali, convenhamos, tá? Então, assim, eu perguntei a primeira coisa, como é que tá a rotina? Porque se ele tá desorganizado, a rotina pode influenciar. E a questão é a seguinte, tinha uma rotina, tá? Só que nessa rotina entrou algo novo, que foi a chegada do irmãozinho. E com a chegada do irmãozinho, a atenção dos pais diminuiu. Ele tinha uma rotina de ter uma atenção dos pais ali de contação de história. E aí é o seguinte, a criança do primeiro setênio, eu vou começar agora a ficar voltando no temperamento e no setênio o tempo todo para ficar justificando o que está acontecendo. A criança do primeiro setênio, ela precisa de rotina e ela precisa da base dela, dos adultos. Então, o que aconteceu? Chegou o irmão, a atenção diminuiu, ou seja, a base dele diminuiu. Ele não tinha mais aquele tempo que ele tinha, ou seja, mudou a rotina dele. O que ele tinha todos os dias ali, ele já não está tendo mais por conta da chegada do irmão. E isso, é claro, desorganizou ele. Desorganizou total. E ainda tem um porém. Porque ele não soube lidar muito com o irmãozinho. Por quê? Porque o irmãozinho tomou o espaço que era dele. Não tá legal. E como a criança do primeiro setênio, ela não é razão, ela é mais entregue aos seus sentimentos, às suas vontades, ele não vai saber lidar. Então é normal que a criança até queira bater no irmão e por aí vai. Então eu juntei essas coisas e começou a fazer sentido. Primeiro que a mãe falou que ele já era disperso, então eu já estava traçando um pouco do temperamento sanguíneo ali, mas com muito cuidado, porque a gente pode confundir o setênio com o temperamento, que eles são parecidos ali, né? Então tudo começou a fazer sentido. Ele teve um marco ali dentro de casa que foi muito grande. É só você tirar a rotina e tirar a presença dos pais que você desorganiza a criança internamente.
agora a gente só faz a matemática. A gente pega o temperamento, que é distraído, vive o presente intensamente, troca de atividade o tempo todo, não consegue ficar parado. Ou seja, já tem isso que são características dele e que também tem a ver com a característica do setênio que ele está inserido. E com relação ao setênio, a formação do eu dele ainda não está pronta, então ele é ligado à rotina e é totalmente, ou seja, é totalmente dependente do que o adulto, como o adulto vai guiar ele. E aí a rotina dele mudou, porque agora chegou um irmão, a atenção dos pais diminuiu e principalmente a rotina, um hábito que ele tinha com os pais ali, que era a contação de história, também saiu da rotina dele. Pronto, você tirou tudo que ele precisava e na verdade colocou tudo que ele tem dificuldade. Então você alterou a rotina, que é um dos pontos principais do setênio, e você começou a entregar coisas que tanto o setênio quanto o temperamento também não dá conta nesse momento. E aí, resultou no que resultou. Mas aí você também pode se perguntar assim, ou me perguntar, tá, mas e aí, beleza, é o temperamento dele, e aí? Aí não faz nada? Não vai dar atividade? Não, sim. Só que a questão é que a gente quer padronizar todas as crianças. Cada um tem um time, cada um tem um jeito, e a gente quer que todo mundo dê o mesmo resultado o tempo todo. E nem os adultos dão o mesmo resultado o tempo todo. Se eu for falar aqui de perfil comportamental, que são os temperamentos voltados para o adulto no ambiente de trabalho, você vai ver que alguns vão render mais dependendo da atividade que vai estar fazendo. Então a questão é de ter um olhar e de saber entender qual é o time da criança e o que ela consegue fazer. Só para fechar aqui um exemplo, quando é um sanguíneo, eu não dou uma atividade para ele que dura muito tempo. Eu trago algumas atividades que são pequenas, onde ele consegue dar conta e já terminar para poder ter uma outra coisa para ele fazer. Só que a questão é que a criança, nessa idade também, ela não vai dar conta de ficar o tempo todo focada. Aí é questão da idade que ela tá e é questão também do temperamento. Juntou duas coisas. A gente é que tem que também repensar o que a gente está cobrando da criança. Se ela de fato dá conta ou se de fato a gente que está errado. Ah, e detalhe irônico. Uma semana depois, antes de a gente entrar com as medidas e tal, pra gente estar ajustando ali no dia a dia, ele fez provas e testes e ele foi bem nas provas e nos testes. A professora ficou até surpresa. Mas lá no fundo foi pra dizer, ó, eu dou conta. São vocês que não estão dando conta da parte de vocês. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. Se você se identificou, deixa aqui nos comentários. Não deixa de curtir e se inscrever na página, porque eu vou estar trazendo também outras observações, vivências que eu tive no dia a dia com meus alunos e por aí vai, tá? E até o próximo vídeo.